Pessoal, tudo bem? Então sejam bem-vindos. Vamos lá a mais uma live do De Bloco em Bloco, iniciando aqui mais essa série com a resposta à pergunta principal hoje, que é quanto custa um projeto em alvenaria estrutural. Eu sou o professor Rangel Lage e essa vai ser uma série de pelo menos 10 lives sobre esse assunto. A gente trocar uma ideia um pouco mais sobre alvenaria. A live é uma troca de ideias. Então é importante que vocês participem comigo, eu queria conhecer vocês sempre e ir direto a esse assunto. Vocês já estão, quem já me segue há algum tempo já está acostumado a me ouvir falar sobre alvenaria estrutural e o concreto armado e principalmente desmistificar uma série de coisas sobre esse sistema. Por ser um sistema não muito usual, né, na graduação que se ensina, ou seja, normalmente a graduação não ensina você a projetar, grande Jonathan, nem executar a alvenaria, a gente tem um certo preconceito de mercado, não só do cliente, mas também dos próprios engenheiros, né? Você, por exemplo, que está aqui, nunca recusou um projeto, uma obra em alvenaria, velhaco, muito bom, Jonathan, nunca recusou um projeto em alvenaria, uma obra, porque não sabia como fazer. Tem chegado aqui no meu WhatsApp, no canal do YouTube, uma série de clientes, até no Instagram, de clientes que falam, eu vi vários vídeos seus, eu entendi, arquitetos, né? Arquitetos, proprietários de casas, de prédios, donos de construtora, entendi, eu quero utilizar, mas eu não tenho pessoas na minha região que saibam projetar ou que sabem executar. Então esse é um dos principais objetivos nossos, treinar vocês adequadamente para não só suprir essa demanda de projetos em alvenaria estrutural, projeto estrutural disso de uma maneira correta, adequada, buscando os melhores benefícios, como também de execução. E é um processo natural, quanto mais pessoas fazendo isso, fazendo bem feito, maior a fatia do mercado. Bom, vamos responder algumas perguntas e vocês podem enviar de vocês. A pergunta principal é quanto custa um projeto. Vamos lembrar rapidamente o que é alvenaria, já que esse primeiro dessa série. Alvenaria é um sistema estrutural, alvenaria estrutural, onde a parede ela tem dupla função. Ela suporta os carregamentos verticais e os carregamentos e faz a função de vedar. Carregamento vertical, horizontal e vedação. Ou seja, ela tanto veda, a gente precisa disso, né? Todas as nossas edificações, a gente tem um sistema de vedação, seja no concreto armado, no wood frame, no steel frame, na metálicas. Nós temos a estrutura em si e uma outra só para fazer esse processo de vedar, de dar o desempenho adequado de vedação acústica, térmica, chuva, enfim, você precisa estar ali dentro protegido adequadamente. Na alvenaria, se você for pensar comigo, é até mais inteligente, né? Se eu já vou ter que fazer uma alvenaria na minha edificação, se eu vou ter que vedar, por que não utilizar esse bloco, essa argamassa com dupla função? Então, não só para suportar os carregamentos, para fazer vedação, como também suportar os carregamentos. Então foi essa sacada, não é novo. O que acontece é que antigamente, digamos assim, há milhares de anos atrás, que sequer existia o concreto armado, era o que a gente chamava de estrutura de alvenaria e não alvenaria estrutural. Uma estrutura de alvenaria é, por exemplo, uma pirâmide de pedra, aquelas grandes construções antigas que o carregamento vertical tinha bases tão grandes que suportava todo o carregamento. A alvenaria estrutural não. O que é alvenaria? Só para lembrar, é bloco e argamassa trabalhando junto. Isso é alvenaria. Eu vou pegar um aqui, ó. Vou pegar um mais comum, esse, por exemplo. Esse é um bloquinho. Isso é uma alvenaria? Não, isso é um bloco. Quando eu coloco a junta de argamassa, que nós vamos entender que argamassa é essa, qual que é a espessura, tanto tranquilo, isso se torna uma alvenaria. E tem que ser adequadamente feito para isso, tá? Então a alvenaria estrutural é isso, as cargas são distribuídas em todas as paredes, não só as verticais e horizontais, então ela tem dupla função. Isso é mais inteligente, digamos assim. O que o pessoal acaba fazendo no concreto armado? Grande Diego, usando a alvenaria de forma para vigas. Cara, não só é um erro estrutural, como não é algo muito racional, né? Se eu já tenho que fazer o bloco e ele vai suportar a viga, por que não fazer o bloco adequado, correto, racionalizado? Vai gastar um pouquinho mais no bloco? Vai, mas vai eliminar quase todo o aço da sua obra, por exemplo.
Então essa é a principal vantagem da alvenaria, economia. A sua obra vai sair muito mais econômica do que o concreto armado. Então esse é o ponto focal. Hoje, com as nossas obras como estão, as pessoas estão voando para a alvenaria estrutural, porque às vezes não é nem a melhor opção, é a única opção para salvar o seu empreendimento. Mais barato quanto, Rangel? Em média 30%, chega até 50%. Principalmente agora com duas coisas. Primeiro, com aço tão caro como está. Até do que outros sistemas. Até, por exemplo, do sistema EPS, que tem muito aço lá, né, nas bases. A alvenaria estrutural é quase nada de aço, quase nada. Uns 80% a menos de aço na obra. E segundo, velocidade. Eu não preciso de forma para pilar, para viga, forma, desforma. Tá? Então é muito mais barato e muito mais rápido fazer alvenaria, menos desperdício, uma obra mais limpa. E é um sistema que já está com um bem maior aceitação cultural em várias regiões. Várias regiões. O Elisvaldo pedindo para falar de patologia. Eu vou falar disso, não hoje, tá, Elisvaldo? Vou focar aqui na nossa pergunta principal e depois a gente fala disso um pouquinho para frente, para a gente não se perder na nossa linha de raciocínio. A pergunta hoje é: quanto custa um projeto, entender o porquê tem esse valor. Primeira coisa que a gente tem que pensar é nisso. Antes de eu responder essa pergunta, quanto custa o projeto, o quanto de benefício se leva para o cliente. Valor de projeto, valor de qualquer coisa, sempre está medido numa relação de percepção de valor do cliente e quanto benefício efetivamente leva para ele. Quando você chega para comprar alguma coisa, qualquer coisa, pensa comigo. Quanto custa o ingresso no cinema, por exemplo? Você chega lá, o ingresso no cinema está R$100. É caro ou é barato? Normalmente você vai falar, poxa, isso é caro. Mas é caro comparado a quê? Qual que é a solução que aquilo está dando, qual que é a disponibilidade? Então, é sempre comparado a que benefício vai se causar, vai se trazer. Por exemplo, um projeto estrutural de uma residência de 2 milhões. Vamos pegar uma residência, vamos trazer para o nosso dia a dia. Uma residência de R$500 mil, por exemplo. Um projeto estrutural da residência de R$500 mil. Um projeto estrutural desse ser R$5 mil é caro ou é barato? R$5 mil é 1% do custo da obra. Beleza. Um mau projeto estrutural, eu vou lá e faço esse projeto estrutural por R$1.000, por exemplo. Tá? Vamos fazer R$1.000 projeto. Isso é caro ou isso é barato? Um mau projeto estrutural de R$1.000 normalmente é um projeto ruim, está muito fora da curva. O pessoal não soube determinar o valor ali. Por que ele custa isso? Porque ele entrega muito menos expertise, muito menos qualidade, o cara está muito mal preparado, normalmente, né? Quem cobra muito barato, por que você cobrou muito barato? Porque quando você acha um projeto estrutural, você vende um projeto estrutural muito barato, porque o seu único argumento para fechar um projeto é preço. Se você chegar aqui e falar, Rangel, quanto é o projeto? Fala, é tanto, mas se você chorar um pouquinho, eu vou fazer mais barato. Você não ressaltou o quanto você vai entregar de solução para aquele cliente, o quanto o seu cliente vai economizar na obra no final. Eu estou falando que um projeto de alvenaria estrutural, por exemplo, leva pelo menos 30% de economia para o cliente. Vamos fazer uma continha? 30%. 30%, R$500 mil. O cara vai economizar aí pelo menos 30%. Pelo menos R$150 mil numa obra de R$500 mil. Comparado ao concreto armado, que é o convencional. Você ir lá e falar para o cara que ele vai pagar R$5 mil no projeto e vai economizar 150, ficou barato, não ficou? Fala a verdade. Porque você está entregando uma tecnologia, uma solução, dando a tranquilidade para o cara. O cara ainda vai ganhar R$145 mil. Então você começar a enxergar o que você está levando de benefício para o seu cliente, o projeto estrutural em alvenaria pode ser mais caro. Concorda comigo? Faz sentido? Assim como a gente fez uma comparação esses dias, se você consegue simplificar algo tanto, uma execução tanto, que o cara consegue executar de uma maneira mais fácil, mais fluida e mais econômica, faz sentido que essa sua entrega seja mais cara do que do cara que entrega um negócio super complexo, mas que gasta mais?
com a mesma segurança ou até maior. A alvenaria estrutural é mais segura em muitos aspectos do que o concreto armado, tá? Eu tô falando que o concreto armado é inseguro. Tô dizendo que a alvenaria traz maior rigidez na edificação, traz uma série de coisas. Traz algumas desvantagens, não tenho dúvida. Mas a gente vai pesar essa balança, não tô aqui sendo cego para aquilo que a gente tem que ter de precaução. A questão do cliente também é ser considerada. É isso aí, Andrei. Tem que entender a realidade do cliente e aí entregar a melhor solução. Beleza. Existe diferença de custo de uma casa de alvenaria estrutural para concreto armado? A gente já disse que sim. E de velocidade. O mercado está precisando cada vez mais de velocidade. Outra pergunta aqui, ó. Quanto o engenheiro consegue ganhar em um projeto de alvenaria estrutural? Vamos pensar com calma? Vamos pensar primeiro na realidade de valor de preço de projeto estrutural no mercado brasileiro, como um todo. Eu acabei de dar uma referência para vocês que pode ser importante, que pode ajudar vocês. Em média, o valor de um projeto estrutural chega a ser perto de 1% ou menos do valor da obra. Não é essa a nossa referência na hora de orçar. Não quer saber quanto custa a obra e orçar 1%. Diferente dos nossos colegas corretores, por exemplo, tá? Que é 3-4% do valor de venda e acabou. Não. A gente pensa numa complexidade, em área total, enfim, então uma série de coisas. Mas, para vocês terem uma referência, dá mais ou menos isso. O Elisvaldo está falando assim, e quando o cliente dá palpite sobre a alvenaria estrutural em uma planta de transição e não modulado, o que responde o cliente? Elisvaldo, a gente precisa ter clareza na comunicação. Às vezes a gente enxerga o cliente e o arquiteto como inimigos. E muitas vezes nós estamos criando inimigos pela falta de clareza. O calculista como um todo não é um bom comunicador. A gente fez isso na semana passada. E, cara, quando você senta com clareza e mostra para o cliente os benefícios de seguir uma planta com menos transições e bem modulada, ele pode escolher que não seja modulada e que não tenha, mas aí ele vai ter que fazer outro sistema na alvenaria estrutural para que ele colhe os benefícios. Tem algumas regrinhas, não são muitas. E às vezes a ignorância nossa em termos dessas regrinhas claras na nossa cabeça leva com que a gente perca a mão com o cliente, com o arquiteto, e aí eu parta para uma... Eu perco o cliente, eu perco a mão do cliente, eu perco o controle do cliente. A gente precisa educar o cliente, a gente precisa educar o arquiteto, precisa educar no sentido de clareza nas informações. Poxa, eu quero uma arquitetura super diferenciada, tá tudo bem, só não rola fazer em alvenaria estrutural, percebe? Vamos escolher outro sistema então. Então entenderam, não vamos forçar a barra, vamos fazer alvenaria a qualquer preço, não, vamos atender a arquitetura. Mas aí, qual que é uma melhor arquitetura? A gente vai fazer uma live só sobre isso. Tá? Então vamos voltar. Quanto custa então um projeto estrutural em média? Rangel, seja mais claro em termos de valores. Vamos pegar uma casa, um projeto de uma casa, em média, no Brasil, um valor médio por metro quadrado de uma residência. Vamos pegar uma residência, isso depende, ressalvas, depende da complexidade da arquitetura, arquiteturas muito complexas, exige mais expertise e mais tempo, esse valor sobe. Depende do sistema estrutural, depende da área total construída, então depende de alguns fatores, mas principalmente complexidade, área construída e sistema estrutural. Então, em média no Brasil, o projeto estrutural desse vai ser em torno de R$17 o metro quadrado. Puxa, Rangel, mas eu não consigo cobrar isso na minha região. Eu sei que tem regiões que esse valor chega a ser metade disso, ou até menos. Mas porque a sua ancoragem de preço está errada, nós precisamos mudar isso. E principalmente agora, nós estamos com preço de projeto estrutural defasado há 10, 12 anos. E agora com um boom na construção civil, não é que a gente tem que se aproveitar disso, é que a gente precisa adequar melhor, porque nossos custos, os nossos investimentos em formação, em busca de qualidade, ela aumentaram bastante. O Kleber está comentando aqui no YouTube, depende de nós conseguir explicar ao cliente com um bom embasamento, não é questão de embate perfeito, mas que nosso projeto se pagará e economizar muito a obra dele. Para isso, precisamos dominar o sistema. Dominar aquilo que se fala, sua oratória é tão importante quanto sua técnica, não basta só saber fazer, é preciso saber vender.
o seu projeto não custa o quanto você acha que vale, custa o quanto você negocia por ele. Para que você tenha uma negociação justa, você precisa ter clareza do que você vai entregar para ele e ele clareza do que ele vai receber. E claro, vai virar uma roda conforme você vai tendo clientes. O cliente percebe e vai lutar pelo seu trabalho. Tem muitos clientes que esperam, falam, hoje eu estou entregando projeto daqui a X dias. Não, tudo bem, eu aguardo, mas eu prefiro ter o seu projeto, porque eu confio no seu projeto, eu sei que eu vou colher os benefícios. E aí, quando o cliente tiver a tranquilidade que ele vai sentar no seu escritório, vai abrir a arquitetura e você vai com clareza definir e discutir com ele qual o melhor sistema estrutural e, se for alvenaria, quais são as possíveis interferências para que possa colher melhores benefícios, e a decisão seja do cliente, a gente não esteja forçando nada, o valor do seu atendimento, da sua expertise muda. Porque, de novo, por exemplo, se for possível uma boa escolha pela alvenaria estrutural, você explicar isso claramente para o cliente e mostrar, depois, não, fica tranquilo, não vamos fazer alvenaria, eu vou orientar a sua mão de obra, eu vou orientar o seu arquiteto para que a gente possa colher esse benefício. E mostrar para o cara, numa casa de 500 mil, casa de 500 mil é um absurdo, estou falando um valor assim, muito fora de realidade, estou falando uma casa de 500 mil, sobrado, é isso, 500 mil, 800, 1 milhão, que ele vai economizar 30% na obra dele, porque o aço está um absurdo. Mostra para ele o valor do aço, quanto custa o aço aí na sua região, um aço, uma barra de 10 milímetros, por exemplo, vamos pegar em quilos, né, 8, 10 reais, 12 reais o quilo do aço, e que só em aço ele vai economizar em torno de 80%, ou seja, no custo total da obra dele, ele vai ter uma economia de pelo menos 30%, ele vai ficar super contente com o seu atendimento e você vai entregar efetivamente. O cara economizou numa casa de 500 mil, 150 mil, pagar um pouco a mais no projeto estrutural, ele vai pagar feliz. Você não paga feliz quando você tem um resultado muito melhor naquilo que você esperava? Quando você espera algo e o seu fornecedor te entrega muito mais do que você esperava? Então, dominar o projeto estrutural. Vamos voltar em valores. Então, eu falei que um valor aí, em média de R$17 o metro quadrado. Uma casa de 500 mil, normalmente uma casa de quantos metros quadrados? 250, talvez? 500 mil, 150 metros quadrados? Mais ou menos isso, 150 metros quadrados. 150, um preço de um projeto estrutural a R$17 o metro quadrado, tá? 2.550, eu dei uma referência para vocês de 1%. Se eu pegar aqui 500 mil reais, é uma casa aí de 150 metros quadrados, por exemplo, que é em torno de 3 mil pouquinhos reais o metro quadrado, tô falando de valor de venda. Tá, tô fora da realidade? Se eu estiver fora da realidade, vocês me falam aí, tô pegando alguns números, tá? Ou seja, 3 mil e pouquinho. Uma casa de 170 metros quadrados, para dar um número mais bonito, vezes R$17 o metro quadrado. Estou dando só uma referência. É menos de 3 mil reais o metro quadrado. Quando eu fiz essa conta inversa, não ficou barato o projeto estrutural? Quer dizer, eu disse que o projeto estrutural é em torno de 1% do valor da obra. Ou seja, 5 mil reais para uma casa de 500 mil. E que ele fazendo um bom projeto estrutural, por exemplo, em alvenaria estrutural, ele pode economizar até 30% do valor da obra, ou seja, 150 mil reais. Ele economizar 150 e te pagar 5, te parece razoável? Então a gente faz o que a gente chama de ancoragem, desde que íntegro, o que a gente está falando é íntegro, é verdade. Só estou mostrando para o cliente coisas que ele vai colher. Ele economizar 150 e te dar 5 é muito barato. E daí se você orçar o projeto estrutural de 170 metros quadrados de uma casa e lá seguir sua tabelinha e cobrar R$1.700, R$10 no metro quadrado, é ridículo. Você está desvalorizando o seu trabalho, desvalorizando o outro. Um projeto em alvenaria estrutural, ele é em torno, né, o ideal que a gente consiga cobrar em torno de 25% a mais do valor, mas é do projeto do que do concreto armado, porque ele dá um pouquinho mais de perrengue para detalhar para o projetista. E exige conhecimento fora da curva, conhecimento fora do mercado, conhecimento escasso, melhor solução, melhor resultado, projeto estrutural um pouco mais valorizado, em torno de 25%. Isso comparado o seu projeto versus o outro. Agora, quando você comparar o seu projeto versus o Zé da esquina, ou o cara sem fazer projeto,
Vou nem comparar com outros calculistas. Vamos comparar com o cara fazer com e sem projeto. Um cara que fez sem projeto, eu acho quase impossível um cara fazer uma casa de alvenaria estrutural sem projeto. Você concorda comigo? Já aconteceu comigo aqui no escritório recente do cliente. É raro o cliente que chega aqui no escritório ser um cliente final, ou seja, ele não veio o arquiteto, ele veio o dono da obra, o dono do empreendimento. Normalmente é a construtora, tá? Mesmo, ou o arquiteto vindo como parceiro, é o mais comum. Mas ele bateu aqui na porta e falou: Rangel, tem um projeto arquitetônico feito, a gente quer construir, a gente precisa ter fluxo nessa obra, era uma obra de uma residência, uns 600 mil metros quadrados, 600 mil reais. Só que o nosso empreiteiro, o nosso pedreiro, disse que se eu quiser fazer uma alvenaria, ele até faz, mas não faça em projeto. E eu preciso de um projeto estrutural, por isso eu preciso contratar. Quer dizer, o pedreiro exigindo um projeto estrutural. O que é raro, né? A gente espera por mais disso. E que a gente tenha essa união um pouco maior. Ele tem um valor absurdo, um pedreiro tem um valor importante. Não dá pra gente construir sem pedreiro, né? Não adianta ficar só desvalorizando o pedreiro, pelo contrário, tem que valorizá-lo. E ele entender o nosso papel estratégico nisso. Mas a recomendação vem principalmente porque construir algo em alvenaria estrutural sem projeto é quase impossível. Preciso de uma modulação, preciso de racionalização, preciso de um planejamento. Então é uma obra que leva à racionalização e economia final da obra. Então isso é um ponto importante. Aí que vem, como está o mercado atualmente para alvenaria estrutural? Como está aí na sua região? Conta para mim a sua região. Alvenaria estrutural, alguém já te pediu, ou se já ouviu falar e ficou boiando sobre a alvenaria estrutural? Ou o que você já ouviu falar da alvenaria? Conta pra mim. Vamos bater um papo. Não seja só espectador, não. Conta aqui pra mim. O pessoal está perguntando se você faz projeto de hidráulica. Não, eu faço exclusivamente estruturas. Pé direito duplo apenas com alvenaria estrutural é possível? É possível, sim. Quero construir em Itatiba, mas estou preocupado com a mão de obra para construção. Alguma dica? A gente treina a mão de obra, é muito prático e fácil, principalmente na sua região, tá? De Itatiba. Tá vendo? Dentro do Master tem curso de piscina e alvenaria estrutural, a gente tem um mini curso de piscinas e reservatórios. Se eu consigo fazer galpão, greneiro em alvenaria estrutural, consegue? O pessoal aqui já está fazendo negócios. Levei uns dias para convencer o cliente a fazer alvenaria estrutural. O Anderson, tá? Aluno nosso, está aqui explicando isso no Instagram. Levei uns dias para conversar o cliente, deve ser convencer a fazer alvenaria estrutural, mas ele foi convencido que gastará menos e o importante, a obra será mais rápida e mais limpa. Tem argumento melhor, né? Quer estudante faz alvenaria estrutural? Faz. A gente utiliza ele no nosso curso e vamos utilizar ele no nosso evento, o treinamento alvenaria estrutural, que vai acontecer no início de setembro. Curso Tecla Fala. Gabi, muito barato. Não é, Gabi? Muito barato. A Valéria está aqui. Um cliente com um projeto em concreto armado, já pronto, decidiu mudar para o alvenaria estrutural pelos benefícios e economia na hora de construir. Vários clientes têm acontecido isso, Valéria. O cara chega com o projeto, fiz em concreto. Inclusive amanhã, eu vou fazer uma live amanhã à tarde sobre orçamento de obra. E a gente vai comentar sobre isso, né? Sobre como fazer um orçamento de obra sem projeto estrutural. Tem muito perrengue aí. Então o cliente às vezes ele chega com o projeto feito em concreto armado, bate o orçamento final, vai para a viabilidade e vê que o valor final da obra que ele consegue vender, para ele vender, ele não consegue fazer. Quer dizer, não consegue vender. Então muitas vezes a alvenaria estrutural não é nem a melhor solução, é a única, é o que vai fazer essa conversão, né? E aí, fala com o cara, eu acabei de explicar, o cara vai gastar, ele quer vender uma obra por 500 mil. E se ele fizer em alvenaria, ele vai economizar 150, que te pagasse 50 mil nesse projeto, que é um valor muito alto, né? Nosso sonho, mas não é esse preço. Mas o cara estaria economizando mais 100, entendeu? Então é isso que a gente precisa entender, o valor final, o resultado para o cliente, isso tem que ser proporcional.
Como funciona a questão de seções mínimas de vigas e pilares, visto que se usa canaleta para viga? É outra norma, Alexandre, não mistura as coisas. Não tem pilar, não tem viga, não tem seção mínima de pilar e viga. É alvenaria que suporta o carregamento. Aí eu tenho largura mínima de bloco. Até, comentando sua pergunta, Alexandre, é interessante comentar. Por exemplo, se eu tiver uma obra com 15 centímetros acabado externo, é possível fazer em concreto? Não, não é, porque o pilar é no mínimo 14. Fazendo uns 2 centímetros, pelo menos, de cada lado, né, vai dar 18 de acabamento aí de revestimento. Talvez 17. Na alvenaria estrutural porque existe para casas até sobrados, bloquinhos como esse, de 11,5 cm de largura. E é possível, está estipulado na norma NBR 16868. Como funciona a questão de... isso aí, ó, companheiros. Não justifica não fazer, é exatamente isso que eu bato na minha cabeça. O grupo empreendedor. Você olhar e falar, por que não? Tinha muitos clientes que falavam isso. Falavam, no começo, sei lá, 5 anos atrás, a alvenaria no Brasil existe desde a década de 60. Na década de 90, subiu muito, porque na década de 80 teve a primeira norma brasileira, nacional, sobre alvenaria estrutural. Então não é um negócio que... Por exemplo, alguns sistemas hoje, parede de concreto mudado de local, a norma é de 2013. Sistema seguro, tá tudo certo. Construções em EPS, aquela com a chapa central, nem norma brasileira tem. Então a alvenaria tá tranquilo, tá seguro, é financiável, tá tudo dentro da normalidade. E ainda tem gente com preconceito com o sistema. E, cara, isso está quebrando em várias regiões. Tem lugares que a gente fez o primeiro projeto em alvenaria estrutural, capitais, em 2010. Hoje, muita gente que antes olhava e falava, quais projetos meus dá para fazer uma alvenaria? A pergunta que ele faz é o contrário para a gente. Fala, Rangel, quais eventualmente não dá? Porque quase todos é possível fazer em alvenaria, tá? O Andrei está falando assim, ó, no Facebook, tá? A alvenaria estrutural deve levar em conta a mão de obra qualificada, somente detalhamento bem feito já garante os bons resultados. Primeiro, Andrei, não só a alvenaria, qualquer sistema do mundo tem que levar em conta a mão de obra qualificada, concorda? A gente às vezes expressa isso com concreto armado, como se as nossas mãos de obra de concreto armado fossem qualificadas. E leva isso como desvantagem para a alvenaria. Não é verdade. Concreto armado, infelizmente, tem muita gente fazendo concreto armado de uma maneira muito desqualificada. Segundo, a alvenaria, treinar a mão de obra para a alvenaria estrutural é muito simples. E a gente ensina isso no curso. Mas, gente, é um bloco, um em cima do outro, com a junta de 1 centímetro de argamassa. Amarração, tem pequenos detalhes. Mas um cara que faz uma alvenaria de vedação hoje, faz uma alvenaria estrutural com a mão nas costas, bem feito. Concorda? Então, tudo bem. Pode-se ser fator de incorporar o orçamento para garantir que será executado corretamente? Executar corretamente a alvenaria é muito mais fácil do que executar corretamente em concreto armado. Tudo bem? Na minha região quase ninguém fala em alvenaria, tá vendo? Por quê? Porque os engenheiros também não falam, os arquitetos também não falam. E aí o cliente vai querer encarar um negócio que ninguém fala. Aí está surgindo o contrário. Olha que engraçado, está surgindo o contrário. Os clientes estão vendo informações sobre a alvenaria, estão correndo atrás de profissionais que façam, e os profissionais não estão preparados para atender a demanda. E a gente está aqui para preparar vocês, tá? Como garantir a espessura da junta de assentamento de 1 centímetro com tolerância da NBR? Esvaldo, garantir junta de assentamento de 1 centímetro, primeiro, na horizontal, aqui, com nível a laser, por exemplo, eu consigo fazer isso. Com esse cantilhão, com a linha. Não é possível, o cara não consegue colocar uma linha e ver que ele vai subir 1 centímetro, que ela vai estar ali. Nesse sentido, eu consigo colocar alguns blocos estratégicos e se o cara fizer uma junta diferente de 1 centímetro, a conta não fecha. Tá? Vão máximo de alvenaria tem que dimensionar. Normalmente, esse vão máximo é de 3 metros e pouco. Mas e aí, se o vão for maior? Faz aquele trecho em concreto, faz um híbrido. Tá?
Boa noite, professor Rangel. Quais critérios para definir fundações em alvenaria de sapato isolada, corrida e outro tipo de fundação? Nicolas, igual do concreto armado. Primeira coisa, vou falar sondagem. Sondagem, é possível fazer fundação direta? A vantagem é que na alvenaria dá para fazer, por exemplo, um radier. No concreto armado não faz sentido o radier, concorda comigo? Porque a carga é pontual. Na alvenaria a carga é distribuída linearmente, ou seja, não é que a carga de alvenaria que chega na fundação é menor, é que a tensão é menor, é distribuído melhor isso, tá? Então eu vou fazer uma live exclusiva sobre fundação para a gente falar um pouco mais sobre isso. Alvenaria estrutural vezes concreto armado, é isso que eu estou comparando todo o tempo, o seu concreto armado um pouco mais conhecido. Alvenaria vezes ICF. ICF é isopor e eu vou comparar com parede de concreto moldado em loco, tá? É outro sistema diferente e que na minha visão ainda não ganha em termos de custo, principalmente porque o consumo de aço não é menor, tá? Tudo bem? Mas tem as suas utilidades, não é um sistema ruim não. Vou responder aqui do YouTube e vou fechar. Dá para fazer estrutura mista com concreto armado e alvenaria? Não só dá, como deve em muitos casos, porque uma garagem, por exemplo, não dá para fazer uma alvenaria. Vou lá e faço um pilar e uma viga naquele ponto. Muitas pessoas associam a alvenaria estrutural a Minha Casa Minha Vida, por isso tem muito preconceito. Mas desconhecimento, a pessoa associa aquilo que elas veem. Vamos mudar isso, vamos esclarecer isso, tá? Não é verdade, a gente faz casa de alto padrão com alvenaria estrutural. Tem muita gente que acha que usar a alvenaria de vedação como forma para uma viga está certo. E muita gente achar não quer dizer que está certo, tudo bem? E tem muita gente talvez aqui na live vendo que talvez ache que isso está certo. Depois eu vou explicar. O Leirson, Rangel, até quantos pavimentos é possível fazer com alvenaria estrutural? Hoje no Brasil, até 24 andares a gente tem feito, tá? Aqui os construtores reclamam muito do peso do bloco. Poxa, não é possível, né? Você faz de vedação, de cerâmica. Um bloquinho desse não pesa um absurdo, um bloco de 19. Tudo bem? Os blocos de 11,5 têm função estrutural para sobados ou apenas a partir de 14? Não, bloco de 11,5 também a gente tem várias obras feitas com bloco de 11,5 de largura com estrutural. Está previsto na norma, está tudo bem, só não pode ser maior que 2 pavimentos. Qual o tempo de espera para sentar uma fiada sobre outra para garantir a tolerância na norma? A norma não fala sobre isso, por isso que a gente tem que ter um bom traço. E normalmente a gente só pode subir uma parede toda num dia só, tá? Só tem que lembrar das canaletas intermediárias. Ensina a projetar parede diafragma, isso é outro assunto. Em relação ao material, tudo somado, qual sai mais barato entre a alvenaria estrutural e concreto armado? Eu falei isso no início da live. Vamos comparar, vou fechar a live com isso. Uma construção em alvenaria estrutural, ela sai em torno de 30% mais barato que o concreto armado. Hoje, o aço como está, essa diferença está maior, porque uma das principais vantagens é que o consumo de aço é brutalmente menor. Então, uma tela, por exemplo, uma parede de concreto moldado em loco, a tela quadriplicou de preço. A barra no concreto armado dobrou ou triplicou de preço. Então, essa diferença antes desse aumento de preço da barra, ele já era em torno de 30%. Hoje a gente consegue 40%, um pouco mais. Tudo bem? Então essa é a economia total. E falando da resposta da live, quanto custa um projeto em alvenaria estrutural? Custo é uma questão de comparativo, de percepção. Um projeto estrutural hoje no Brasil, sem ser em concreto armado, sem ser em qualquer outro sistema de uma residência, eu pego a residência, tá? Como referência, que é a maior parte, em torno de 15 a 20 reais por metro quadrado. Tem lugar cobrando mais barato porque não tem noção do quanto vale o trabalho, do quanto é importante e do quanto pode matar uma obra se você escolhe ou deixa de fazer no projeto estrutural ou escolhe um sistema inadequado. E um projeto de alvenaria estrutural, ele é mais ou menos isso, ele custa em torno de 25% a mais, ou seja, você ganha de duas formas. Primeiro, conseguindo valorizar um pouco mais o seu trabalho. Não é porque você valoriza, porque você está entregando mais para o seu cliente, mais resultado, mais economia, mais velocidade. Você está entregando para ele uma solução onde ele vai ter melhores benefícios. Segundo, você ganha mais clientes, 2, 3, 4 vezes mais clientes, que é o que acontece aqui no escritório. Tem pessoas no Brasil assim, clamando por soluções para suas obras de economia, de segurança,
mas os profissionais da sua região não sabem projetar alvenaria. Bate na porta, como faz? Ah, não sei fazer. Ah, isso não presta não. Tendendo a forçar o cara a fazer em concreto armado por desconhecimento. Então você ganha um número maior de clientes, tá? O pessoal está perguntando aqui, ó, quanto que sai o curso e tal, mas vamos fazer por partes? Eu vou fazer, essa é a primeira live de uma série de 10 lives que eu vou fazer. Chama Bloco em Bloco, tá no YouTube, tá no Facebook, tá aqui no Instagram. E no início de setembro, 7, 8, 9 de setembro, vai ter um evento gratuito que chama O Treinamento de Alvenaria Estrutural online gratuito. E quem já participou de algum semelhante sabe que é conteúdo de qualidade, ensina mesmo você a projetar, tá? E no canal do YouTube tem um monte de conteúdo bacana lá para você ver e tem inclusive uma série de biografias para você acompanhar, tá? E eu vou mostrar, vou fazer uma live só sobre biografias para você estudar isso um pouco melhor. Esse valor do projeto está incluso no projeto de fundação, Carlos, é uma referência, tá? Eu normalmente nesse valor, R$20 o metro quadrado, depende da complexidade, não estou falando que você tem que orçar por esse preço, estou dando uma referência para vocês terem uma noção de que uma casa, por exemplo, de 170 metros quadrados por aí, mais ou menos seria R$500 mil, um projeto estrutural, o ideal é que ele custe perto de 1% do valor dessa obra, tá? Mas em geral, ó, 170 vezes 20 dá R$3.400. É ainda muito barato, mas tem gente por aí cobrando R$1.000. Mas o que se entrega num projeto de R$1.000 para uma casa de 170 metros quadrados é de longe o que se chama de projeto estrutural de verdade. Então nós precisamos também ensinar as pessoas a não só valorizar, mas entregar melhores resultados e explicar para o cliente que a escolha inadequada ou a falta de um projeto estrutural e de fundações, como está comentando o Carlos, pode matar a sua obra. Matar, infelizmente, levar o seu sonho para outro ponto. Vinícius, sou master em alvenaria estrutural, recomendo. Obrigado, Vinícius. Ó, o Lucas falou que aqui o quilo do aço aumentou de 4 a R$11 em 1 ano e meio. É isso mesmo. Mestre, então posso calcular um sobrado com cerâmica estrutural de 11,5? Pode, sim, a gente ensina a fazer. Como você calcula um chumbador numa parede de alvenaria? Elisvaldo, a gente verifica a carga pontual. O de concreto cerca de 10 kg, cerâmica tranquilo. O de concreto pesa até um pouco mais, dependendo da resistência, viu, Vinícius? Beleza, grande Ricardo. O Ricardo, a gente vai marcar uma live já com a gente. Esse valor do projeto a gente discute mais. Então, quanto custa um projeto estrutural? Custa menos do que deveria e entrega muito mais do que você imagina. E a gente vai conseguir, ó, um bom projeto é o que tem mais de barato na hora. Exatamente. Teve uma vez, Stefano, vou fechar com essa. O cliente veio. Eu divulguei um áudio esses dias, o ano passado. Eu acho que vocês viram. Até um pouco mal educado o áudio. E depois eu trouxe o autor do áudio. Tem uma live com ele aqui no meu canal, no Instagram. Que ele falou exatamente isso. O cara tava pechinchando um monte no projeto estrutural. O projeto estrutural era, sei lá, R$17 mil. Eu não lembro o valor do projeto. E o cara postergando e não queria pagar, que não sei o que. O cara falou, cara, se você não tem dinheiro para pagar o projeto estrutural, não constrói não. Nem vai para frente, porque o valor do projeto estrutural, eu disse, é menos de 1% do valor da obra. Se você não tem dinheiro para pagar o projeto, daí para frente é tudo gambiarra. É tudo possibilidade de dar errado. Você vai gastar, você não vai conseguir construir. Então, lógico, não precisa ser mal educado assim com o cliente. Ele tinha toda uma história, depois ele conta lá o porquê foi assim, né? Mas para o cliente ter clareza de que construir custa e que construir ser um projeto estrutural custa muito mais do que construir com, muito mais. Além dele não ter tranquilidade, não conseguir fazer reforma depois, de uma série de coisas, tá? Como vou fazer uma reforma de uma casa sem projeto estrutural? Enfim, como orçar isso adequadamente, quantas surpresas se tem nesse processo. Mas um projeto em alvenaria estrutural custa um pouco mais que o concreto armado e entrega muito mais. Agora, o pior dos mundos é não construir com projeto estrutural, né, Stefano? Até para executar, como que você executa esse projeto? E aí, Ricardo, como você executa essa obra sem um detalhamento correto ali na sua obra? E a gente precisa ter isso mais claro na cabeça. Às vezes eu tenho a impressão que os próprios profissionais da construção civil têm a percepção de que isso é complementar, de que isso é supérfluo. E você precisa ter clareza de que não é, e o seu cliente vai
colher os benefícios da engenharia, segurança e tranquilidade. O projeto estrutural tem cashback para obra. Boa, Jonas, gostei da frase. É um baita no cashback. E é um cashback proporcionalmente muito maior do que o valor do seu projeto. Não é que o projeto estrutural se paga só. Ele se paga e dá um baita lucro pro cara. É o melhor investimento que o cara pode fazer hoje. É um projeto estrutural adequado. Beleza? Então não é custo, é investimento. Um abraço a todos, pessoal. A gente se vê amanhã.